Bom dia, meus irmãos. Vamos iniciar mais uma escola bíblica dominical. É um prazer estar novamente com vocês. Temos aqui a Lohane, a Cecília, o Lucas. É um prazer estarmos aqui nesta manhã para estudarmos um pouquinho a respeito da palavra de Deus. Nós vamos ter uma oração e nós vamos cantar um cântico, né? Primeiro nós vamos estar orando ao Senhor nosso Deus. Pedir a Cecília que faça essa oração. Senhor Deus, obrigado por esse dia. Obrigado por termos a oportunidade de louvarmos o Teu nome, aprendermos mais a Tua palavra. Que o Senhor esteja falando através do pastor, para que a gente possa aprender e aplicar a palavra dos nossos vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém. A palavra de Deus no Salmo 111 fala as obras magníficas de Deus. Salmo 111, as obras magníficas de Deus. Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, considerada por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento ao que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça. Fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles, para todo o sempre. Instituídos em fidelidade e retidão, enviou ao seu povo a redenção e estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Amém. Então, o louvor do Senhor nosso Deus, ele permanece para sempre em nossas vidas. Então vamos louvar assim ao Senhor nosso Deus. Vamos estar louvando o Senhor com o cântico Teu Sangue. Nada além
povo mais que a neve. Como é bom saber que nós temos um Deus que podemos confiar, um Deus que sustenta o nosso dia a dia, a nossa família, o nosso dia. Como é bom saber que Ele está presente nesta manhã, recebendo o nosso louvor. E nós acabamos de ler o Salmo 112, mas também o Salmo 113. Ele nos traz uma mensagem de Senhor, o maior e mais digno objeto de louvor. O Senhor que deve ser louvado. E o salmista nos diz o seguinte: aleluia, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao acaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó desválido, do monturo necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor por esta manhã maravilhosa, por este domingo, ó Deus, por este momento de escola dominical. Pedimos ao Senhor que continue falando ao nosso coração, que a mensagem do Senhor possa vir para nos fortificar, nos dar o crescimento necessário para a nossa vida, nos dê também a nossa compreensão. Ilumine os nossos corações, ó Deus, ilumine com Teu Espírito Santo a nossa mente, para que possamos, ó Deus, compreender a Tua palavra, para que possamos compreender o tema desta manhã, que o Senhor nosso Deus esteja nos instruindo conforme a Tua palavra, conforme o Teu querer em nós. E desde já nós agradecemos e assim o fazemos em nome de Jesus. Amém. O nosso tema hoje não é um tema fácil. Nós vamos falar de algo que ocorre todos os dias. Nós vamos falar de algo, o nosso tema é o terrorismo. Terrorista. Nós sabemos que há muitas coisas que nos causam terror, pavor, nos deixam desanimados. Há pessoas que fazem isso através de ameaças contra os nossos familiares. Há pessoas que fazem isso nos deixando apavorados a ponto de ver estas pessoas e já dá um ataque cardíaco, já dá um aceleramento no coração, porque não é fácil viver nessa situação. É um terror que às vezes acontece na nossa vida, mas tem pessoas que praticam esse ato de terrorismo e é normal na vida deles. Nós vamos ler um texto que fica nas Sagradas Escrituras, Apocalipse capítulo 21. Apocalipse 21. O versículo 8. Apocalipse 21, versículo 8. O texto das Sagradas Escrituras, Apocalipse capítulo 21, versículo 8, ele diz assim, quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Se nós parássemos por aqui, nós poderíamos falar, essas pessoas jamais vão alcançar a salvação. A pergunta que surge nesta manhã, os terroristas, há salvação para essas classes de pessoas? Os terroristas podem ou não podem serem salvos? Nós vamos fazer uma oração com a Lohane. A Lohane está dirigindo o nosso Deus em oração. Senhor meu Deus, muito obrigado por tudo, ó Pai, que esteja perdoando os pecados, Senhor, recebendo esta bebida, Senhor, conforme de adoração ao teu nome, Senhor.
esteja abençoando o pastor, Senhor, que vai ministrar a palavra, ó Pai, e que possa ser do seu entendimento, Senhor. Eu faço isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando nós olhamos na palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, capítulo 23, no versículo 39, diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Então aqui nós observamos um dos malfeitores falando isso. Muitas vezes nós pintamos os dois ladrões na cruz como um malfeitor e o outro bonzinho, aquele que se arrependeu. De fato, ele se arrependeu, ele olhou para Jesus, mas o que fez ele arrepender foi o olhar de Jesus. Daqui a pouquinho nós vamos observar que ele não era tão perfeito assim. Ele teve uma mudança de vida no momento final da sua vida, quando ele olhou para Jesus, que ele olhou nos olhos de Jesus, então ele mudou a sua forma de pensar, ele sentiu naquele momento a presença de Deus na sua vida, ele converteu naquele momento ao Senhor Jesus Cristo, mas graças a Deus ainda houve tempo de dele arrepender e estar na presença de Deus. Quando nós olhamos Mateus 27, 44, 27, 44, e os mesmos impróprios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Então todos os dois ladrões estavam blasfemando contra o Senhor Jesus Cristo, até o momento que um deles vieram arrepender. Mas anteriormente ambos estavam blasfemando contra o Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, meus amigos, muitas vezes, muitas pessoas têm o prazer em serem terroristas, causar terror em outras pessoas, ou até mesmo a multidões. E ao mesmo tempo isso pode levantar um questionamento: essas pessoas podem alcançar a salvação? Essas pessoas vão para a eternidade? Estes dias que estamos passando, esses dias de pandemia, às vezes estou ouvindo pregadores ou lendo algum livro sobre esse assunto mesmo. Não lembro mais o autor, mas o fato, ele está bem fresco em minha memória, a respeito de uma prostituta. Ela foi convidada a ir à igreja. E ela disse que não iria de forma nenhuma àquela igreja. Após ser questionada várias vezes, ela disse: é mais fácil eu conseguir fazer sexo no meio da rua do que conseguir um abraço dentro da igreja. Às vezes a igreja está muito fria. A igreja não está olhando para a pessoa como um ser humano, como um servo que tem chance de mudar, como uma pessoa que tem como mudar a vida dela. Ela pode alcançar o Senhor Jesus Cristo através de uma conversão. Hoje ela está caminhando no caminho errado, mas ela pode, através do Evangelho, enxergar o caminho correto e converter, voltar e pegar o caminho certo. Então há essas possibilidades na vida das pessoas. Mas infelizmente, a própria igreja tem desprezado essas pessoas. Tem olhado com um olhar diferente para essas pessoas. Quando nós olhamos o apóstolo Paulo causando esse terror na igreja, podemos até pensar, se tivéssemos nos dias do apóstolo Paulo, esse não vai ter salvação. Mas Deus o chamou, Deus teve misericórdia com ele. Nós lemos Apocalipse 21:8. Se nós parássemos por aqui com essa leitura, nós poderíamos dizer: não há salvação para essa classe de pessoas, acabou.
Mas as Escrituras nos traz partes mostrando que há uma chance ainda. Então, baseado nesse texto, não teria. Mas Deus nos mostra o que Ele pode fazer na vida das pessoas. Mas aproveitando que nós estamos aqui com a Lohane, a Cecília e o Lucas, nós vamos aprender um pouquinho a respeito dessa classe, que é o terrorista. O que é terrorista? Nós vamos ver o que o Lucas vai nos explicar um pouco a respeito do que é terrorista. É a Lohane. A Lohane vai explicar para nós o que é terrorista. Bom, o terrorismo é o uso de violência física ou psicológica por meio de ataques localizados a elementos ou instalações de um governo ou da população governada, de modo a incutir medo, pânico e assim obter efeitos psicológicos que ultrapassem largamente o círculo das vítimas, incluindo o restante da população do território. É utilizado por uma grande gama de instituições como forma de alcançar seus objetivos, como organizações políticas, grupos separatistas e até por governos no poder. O conceito de terrorismo, segundo Walter Lacker, ele diz que nenhuma definição pode abarcar todas as variedades de terrorismo que existiram ao longo da história. Então, hoje nós definimos o que é terrorista, mas nós sabemos que nessa classe há vários tipos de terroristas. Então nós vamos observar quais os tipos de terroristas. Com a Cecília. Como a Lohane falou, tem muitos tipos e ao longo da história teve muitas formas. Então há vários lugares que abrangem determinados terrorismos. Os mais comuns, os mais conhecidos, são o político, que é mais conhecido por um grupo armado, organizado, que usa de um processo de chantagem ou de ataque a toda uma sociedade, governo ou Estado, com o fim de conseguir os seus propósitos. E os seus propósitos já são de cunho político. Então, alguns exemplos são o ETA, na Espanha, o IRA, na Irlanda do Norte, a Al-Qaeda, também a Organização Separatista da Chechênia, os talibãs no Afeganistão, e são eles que muitas vezes a ONU trabalha em contra. Né? Tem o terrorismo econômico, que poderia ser uma variante do político, mas o foco maior é a economia mais do que a política em si. Mas a ideia é bem parecida, que um exemplo são os cartéis de droga, né? Muito bem vistos na Colômbia, no México, como exemplos. O terrorismo de rua, esse daí quando ataque a localizações públicas, a casas, pichações, colocar fogo em ônibus, tudo isso na busca, não necessariamente vai ter assassinatos, extorsões, mas tem essas depredações de locais para dar uma agitação social e popular. Ele simplesmente está buscando batalhar em prol de certos compromissos adquiridos, meio que como protestando contra o governo, contra a forma que foi instituída alguma coisa na sociedade. O terrorismo doméstico, que hoje em dia é muito visto na violência de gênero, que o pessoal fala, né? Mas pode vir de qualquer membro dentro do lugar doméstico um contra de outro. Pais a filhos, filhos a pais, cônjuges. E ele começa geralmente no terrorismo emocional, atacando as emoções da pessoa e depois já no físico. E tem o terrorismo de Estado. Então, o Estado soberano de um país exerce poder sobre a população de forma com tortura, sequestro, repreensão, corte de liberdade. E tem outras duas variantes que são mais recentes, que eles falam terrorismo ecológico, que é mais contra a natureza, e o terrorismo empresarial, que na verdade é uma variante do econômico, mas focando mais em empresas, os trabalhadores de empresas.
Então nós observamos aí, e é fato, porque há poucos dias nós tivemos uma reportagem aí, o MG1 em Uberlândia, uma criança que recebia um terror contra ela. Isso acontecia pelos próprios pais, a mãe e o padrasto. E eles então causavam terror a ponto de não ficar mais só em palavras, mas em espancamentos, e esse espancamento veio em sequência à morte, destruindo a chance daquela criança ter uma adolescência, uma juventude e uma maioridade. Isto vem acontecendo em muitas classes. Isso está acontecendo em todo o Brasil, esse ato de terrorismo. Quando nós olhamos biblicamente, conforme os textos que nós lemos, as pessoas que crucificavam Jesus iam passando próximo a Jesus crucificado e blasfemando dele, maneando a cabeça e dizendo: tu que destrói o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce dessa cruz. Então, Jesus estava sendo criticado num ato de terrorista contra ele naquele momento. Mas nós vamos dar continuidade a como funciona a cabeça de um terrorista. Você já pensou nisso? Como funciona a cabeça de um terrorista? Vamos ver então o que o Lucas pode nos falar a respeito desse assunto. A respeito da mente de um terrorista, quando você olha fisicamente para aquela pessoa, membro de uma organização terrorista, a princípio você não vai notar nenhuma diferença. Olhando fisicamente, ela será uma pessoa normal. Entretanto, ela é levada a fazer o mal em nome de uma causa que possa ser justificada, que possa ser justa. Como assim? Eles acreditam que os fins justificam os meios. Sendo assim, eles acreditam que existe uma diferença entre o certo e o errado. Mas como assim? Se eu fazer alguma coisa em nome da causa, ela será justificada mesmo sendo errado. Então eles acreditam que há uma diferença entre certo e errado. Se aquela causa for necessária, mesmo sendo errado, ela será correta, de acordo com o pensamento de um terrorista. Dentre as principais, como foram faladas, temos as políticas sociais, ideológicas, e temos também as religiosas. Trazendo então, falando um pouco do terrorismo suicida, quando você pensa que não dá para piorar, aí vem o terrorismo suicida. Como que funciona? O terrorismo suicida, ele trabalha na mente dessas pessoas que após a sua morte, ele será lembrado. Após a causa que ele for defender, mesmo que ele morra, ele será lembrado, ele será um orgulho de todo, ele será um marco que vai continuar na Terra. Então eles trabalham esta ideia na cabeça dessas pessoas. E você se pergunta, como que acontece esse recrutamento então? Já que estamos falando um pouco da mente de um terrorista, como que acontece esse recrutamento? É simples. Na maioria das vezes, as pessoas que buscam essas organizações são aquelas pessoas que estão passando por um momento de dificuldade, ou têm baixa autoestima, ou muito comum também entre crianças e jovens que ainda não têm o intelecto ainda, o cérebro ainda maduro, ainda estão passando por um momento assim de descoberta do que é o certo, do que é o errado. Eles então são atraídos a esses grupos de terroristas, e a partir do momento que eles começam a adentrar nesse grupo, eles são isolados da sociedade. A partir do momento que eles são isolados, eles têm uma mudança de ambiente e começam a então fazer parte de um grupo radical, que vai ser trabalhado a desumanização. Como assim?
eles não vão ter mais emoções. Eles vão agir a partir daquele momento através de uma única mente, que é a mente do seu líder. É interessante que, falando sobre os mártires, trazendo um pouco para a área religiosa, eles são glorificados socialmente, trabalhando através das emoções dos membros. O suicídio, então, ele, quando é religioso, os líderes vão trabalhando a partir das emoções através de promessas religiosas. Como assim? Eles trabalham que para conseguir a salvação é necessário uma pré-condição à sua missão. Ou seja, então, mesmo que ele morra, vamos supor um terrorismo suicida, mesmo que ele morra para poder cumprir a sua missão, isso é uma pré-condição para ele conseguir ter a glória eterna, para ele conseguir ter a salvação. Então, são trabalhados esses pontos, principalmente no terrorismo voltado para a área religiosa. O lado do bem, como que funciona lá dentro? De acordo com pesquisas, o lado do bem é o lado dele. É uma cultura que tem ali naquele grupo. Então, lá dentro, entre os membros, não tem um lado do mal, é só o lado do bem. Quem é o lado do mal? Todos que estão à sua volta, todos que contradizem o que é trabalhado dentro daquela organização. E você vai se perguntar, mas então, como que ele muda de uma hora para outra lá dentro? São trabalhadas doutrinas lá dentro. Como assim? Eles usam parentes, amigos que estão à sua volta para conseguir modificar a sua mente. Vamos supor, eles combinam de fazer um ataque terrorismo numa praça. Aí vamos supor que o amigo dele foi lá e se explodiu, matou 50 pessoas. Quando a notícia chega no grupo, um parente próximo da organização chega e comenta próximo daquele novato: nossa, como aquele rapaz foi um herói. Eu o invejo muito. Como eu queria estar no lugar dele. O pai dele deve ter muito orgulho dessa pessoa. Então vai trabalhando o psicológico dessa pessoa, desse novato, para ele ver aquilo como algo comum. E a partir do momento que ele começa a ver isso como algo comum, as emoções desse integrante, elas não passam mais ele não passa mais a apresentar essas emoções, ele passa agora a pensar como seu líder. Apenas a ideia do seu líder é o que importa. Ele não começa a pensar por si próprio. Por isso que os fins justificam os meios. Ele não mais vê as coisas assim com emoções. Ele não pensa, vamos supor, se eu matar aquele problema, quais serão as consequências? Não. Se eu matar aquela pessoa, se eu me explodir, isso vai trazer uma glória para mim, e ele vai seguir a ideia daquele líder e não vai mais assim pensar nas consequências, apenas nos fins, justificando os meios. E como que funciona então, a partir, vamos supor, essa pessoa foi integrante, aí você pensa, tem como recuperar essa pessoa? Tem como recuperar essa pessoa? Através de 3 formas. A primeira, que é aquela mais correta, é aquela através, você vai chegar para a pessoa e vai começar a trazer as memórias antigas para ela começar a sentir novamente as suas emoções. Mas, entretanto, vamos supor, você tem que trazer essas emoções, trazendo para a área cristã, você tem que começar a trabalhar a Bíblia com ela, para poder, através da Bíblia, trazer as suas emoções, e hora nenhuma você pode contradizer a ideologia, por que ela começou a seguir aquele caminho. Porque a partir do momento que você cruza isso, vamos supor, começa a criticar por que ela veio aquele caminho, já não funciona. Então você tem que trabalhar através da Bíblia para ela, por si própria, reconhecer o seu erro. Por que ela caiu naquele caminho? A partir do momento que ela reconhece por que ela caiu naquele momento,
quem consegue fazer isso na pessoa não somos nós, é Jesus Cristo. A partir do momento que você vai trabalhando a Bíblia, trazendo as emoções, é Jesus Cristo que vai atuar no coração dela para que ela mesma reconheça e consiga sair desse ideal suicida ou outras práticas terroristas. E como que era feito, tem regiões do Islã que quando eles são capturados, como que é feito então essa mudança de mente? Já não é como essa primeira opção, eles já trabalham na parte de lavagem cerebral. E como que funciona isso? Eles são levados ao estresse. Uma das formas de levar um ser humano ao estresse, que são trabalhados, que trabalham lá nessa área, porque trabalham com terroristas perigosos que planejam crimes, eles levam a pessoa ao estresse por meio de ofensas, começam a humilhar ali aquela pessoa e gritar ao ponto de ela surtar e trazer de volta a emoção que ela tinha lá no profundo. E naquele momento ali eles usam disso para poder confessar, né, os seus atos. E então ele consegue fazer essa lavagem cerebral, e muitos estudos mostram, claro que para nós não é assim, mas através disso você consegue doutrinar a pessoa novamente. Mas se formos observarmos em casos de facções, em casos de grupos perigosos, como retratado anteriormente, havia outro método que era feito para poder se conseguir a verdade através de se for observar, uma lavagem cerebral para se conseguir uma verdade, era por meio de uma droga que eles usavam, anestésia, escopolamina, que era conhecido como o soro da verdade. Eles usavam ela também, né, nesse momento, para conseguir acessar a sua memória colinérgica frontal e subcortical, e através desse momento trazer as suas emoções à tona e acessar o centro da informação do cérebro, e por meio de pressões e por meio de lavagem cerebral conseguir descobrir quais eram os assuntos tratados dentro daquelas determinadas facções, dentro daqueles determinados grupos. Então aqui vimos 3 formas de conseguir recuperar uma pessoa, conseguir trazer a verdade daquela pessoa, 2 sendo usadas quando um terrorismo muito forte, assim, grave, em regiões de fora, e outra que nós podemos observar que pode ser usada tomando seus devidos cuidados através da Bíblia. E o que podemos fazer? O terrorismo é produto de um sistema, um fanatismo ali dentro, que você tem que ter muito cuidado para poder adentrar na ideia daquelas pessoas que estão ali à sua volta, para você conseguir ganhar aquelas pessoas para Cristo. Primeiramente, você deve estudar a cultura do país, determinada teologia, política, você deve respeitar aquele momento a princípio, para poder conseguir falar de Cristo para aquelas pessoas, mas você deve começar devagar. Se você não tiver experiência, é melhor deixar para aquela pessoa que tem experiência, não tentar ir diretamente, porque talvez, assim, pode acontecer de ter algumas consequências graves. E é interessante observarmos que traz, assim, como um dos métodos que usavam, ainda mais para crianças, nos Estados Unidos tem alguns grupos que crianças iam suicidas, faziam parte de determinado grupo e explodiam seus coleguinhas lá na sala de aula, e um outro método que eles estavam usando era mostrar para aquelas crianças o sofrimento daquelas outras pessoas, demonstrar que a interpretação distorcida de fé religiosa que aquelas crianças estavam levando, para poder que elas possam então reconhecer que aquilo é errado. Esses são o funcionamento de uma mente terrorista, então envolve todo esse aspecto, como que as pessoas são vistas, o que levam elas a adentrar naquele grupo, as formas que você pode escolher, sendo a número 1 que trabalhamos, para poder você conseguir tirar aquela pessoa, como deve ser trabalhado como deve ser trabalhado a recuperação de um terrorista. Então, esses são todos os pontos que abordam a mente de um terrorista. Isso. Então, nós observamos aí, primeiro, o que é terrorista, foi colocado aí pela Lohane,
Depois a Cecília faz os tipos de terroristas. E pelo Lucas fez o fechamento, como funciona a cabeça de um terrorista. É interessante o que foi colocado por ele, porque nós temos como mudar a mentalidade dessas pessoas. Primeiro, a palavra de Deus, a Sagrada Escritura tem todo o poder para fazer isso. Depois passa ao profissional de saúde e também depois o religioso, desde que tenha ciência daquele assunto, desde que tenha uma experiência naquilo que está realizando, porque senão pode complicar mais ainda a situação. Então não é fácil evangelizar o terrorista, então você tem que conhecer a mentalidade dele, você tem que conhecer a ação dele e nunca entrar em choque, como foi dito aqui, né? Nunca entrar em choque com ele. E é interessante quando você trabalha com uma pessoa dessa forma, quando ele vai comentar com você a respeito de um ato terrorista, é como se ele tivesse alegria naquilo que ele fazia, porque ele foi treinado dessa forma, para se alegrar naquele momento, para ter uma espécie assim de uma alegria enorme naquele instante que ele estivesse realizando aquele ato. Então nós temos que tomar muito cuidado e observar bem. Agora a pergunta que ainda surge é, baseada em todas essas informações, o terrorista pode ser salvo? Pode ser salvo? Sim, ele pode ser salvo. O apóstolo Paulo causava terror na vida das pessoas. Ele prendia cristãos, ele açoitava, ele espancava, ele consentia na morte das pessoas. E Jesus o chamou. Jesus conhecia o coração dele. Jesus o chamou quando ele estava perseguindo, indo para Damasco para prender os discípulos do Senhor. Jesus mudou a vida daquele discípulo do apóstolo Paulo, daquele homem. O ladrão da cruz, nós olhamos para o ladrão da cruz e há até quadros hoje pintados. Jesus no meio, um ladrão malvado do lado e o ladrão bonzinho do outro. Nós temos que entender que não era um ladrão bonzinho. Quando nós olhamos na palavra de Deus, a palavra de Deus nos traz à mente como era esse ladrão. As pessoas começavam a gritar com Jesus na cruz, salvou os outros e a si mesmo não pode salvar. Confiou em Deus, pois livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque você é filho de Deus. E o verso 44 do texto nós lemos, fala, e os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Então aqui está citando que os ladrões, Mateus capítulo 27, versículo 44, está dizendo que os dois ladrões blasfemavam também contra Jesus. Houve um momento em que Jesus olhou para eles e um deles viu o olhar de Jesus e naquele momento ele teve uma mudança de atitude. É interessante nós observarmos a língua que foi escrito, as Sagradas Escrituras, o grego. Nós temos, quando fala-se de ladrão, malfeitor, quando fala de um terrorista, nós temos verbos que classificam cada uma dessas pessoas. É interessante nós observarmos que existe o verbo kleptes. O verbo kleptes significa ladrão. Ladrão comum, ladrão de um botijão de gás, um ladrão de galinha, como nós falamos, é kleptes. E quando fala de kakolpios, quando a Bíblia coloca o verbo kakolpios, significa que é um malfeitor. Então vamos observar, kleptes é um ladrão comum, kakolpios é um malfeitor. Mas existe um terceiro verbo que chama lestes. O verbo lestes significa que eram da mesma gangue. Essas pessoas, quando citado na Bíblia lestes, significa que eles pertenciam à mesma gangue. Então lestes, o que era o lestes? Era malfeitor, era pessoas que abusavam dos outros, era pessoa que roubava, era pessoa que causava um terrorismo.
Era aquela pessoa que chegava numa família ou num pai de família e dizia: se você não fizer isso, eu vou matar seus filhos, matar a sua esposa. Esse é o Lestes. E quando nós olhamos biblicamente, nós observamos os dois ladrões na cruz. Quando vai colocar o verbo para ladrão nessa parte aqui, coloca Lestes. E não coloca cleptes como ladrão comum, mas coloca que eles eram Lestes. Então agora nós observamos a situação dos dois ladrões que estavam na cruz. E foi colocado o verbo Lestes, ou seja, malfeitor, ameaçavam famílias, destruíam lares. Essa era a classificação desses dois ladrões. E é interessante que quando nós vamos observar Barrabás, aquele que foi livre, ele era o chefe dos Lestes. Ou seja, naquele dia seria crucificado uma gangue de 3 pessoas, o chefe e 2 que estavam acompanhando ele, que era Barrabás e os 2 ladrões. Ou seja, os 3 Lestes, porque todos os 3 é classificado no verbo Lestes, ou seja, malfeitor, que destruíam famílias, e Barrabás era o líder dele. E Jesus foi colocado no lugar do líder daqueles ladrões ali. Jesus foi colocado no meio como líder. Mas nós sabemos que ele era o líder dos judeus. Ele era o líder do seu povo. E ele é o nosso líder. Só que Jesus, ele mudou o coração daquele ladrão. Um daqueles Lestes largou de ser Lestes. Mudou de vida naquele momento. Então, como era conhecido como terroristas, assassino de aluguel, provocavam sofrimento nas pessoas, mas Jesus mudou o coração daquele ladrão ali na cruz. Então nós observamos que na Bíblia existiam terroristas que converteram. E se você observar no nosso dia a dia, a Cecília mesmo diz que conheceu pessoas que eram terroristas e se converteram. E se você conversar com esses missionários que trabalham fora do país, fora do Brasil, o reverendo Zé João mesmo já disse para mim que vários terroristas já se converteram. Então, uma chance muito grande para essas pessoas mudarem de vida. O que nós precisamos é ter ciência do que é a palavra de Deus. Nós temos que ter um controle da palavra de Deus, do conhecimento nosso a respeito da palavra de Deus, e nós temos que ter um controle também do que é ser um terrorista, para depois nós trabalhar com essa classe de pessoas. Não é simplesmente você ir falar: eu vou mudar a vida dessa pessoa. Não, Jesus pode fazer isso, Jesus pode mudar, mas você vai ter que preparar para você chegar nessas pessoas. Quantos missionários que às vezes não prepararam e foram para aldeias indígenas e foram todos dizimados, todos mortos, porque não tiveram preparo para chegar ali. E Deus nos dá essas condições, Ele nos prepara para a sua obra missionária. Ele não foi chamando os seus discípulos e dizendo para eles: a função de vocês é sair pregando. Ele passou 3 anos com seus discípulos, ensinando eles como deveria ser feito. E assim também nós devemos aprender o que deve ser feito para depois nós sairmos, para não ficar sendo um evangelho qualquer. Nós temos que ter ciência daquilo que nós estamos fazendo. Então, para concluir, eu queria dizer a vocês que tem chance sim do terrorista converter. E muitos terroristas já converteram. Se você olhar na Bíblia, você vai enxergar muitas pessoas que tinham atos de terroristas e se converteram ao Senhor Jesus. Mudaram de vida. Um desses exemplos é o apóstolo Paulo. Outro exemplo é esse ladrão que estava na cruz. Você pode falar: o apóstolo Paulo era terrorista? Era assim, ele causava terror na vida das pessoas. Quando falava que o apóstolo Paulo estava vindo, as pessoas ficavam agitadas. Era um terror que causava em todas aquelas aldeias quando o apóstolo Paulo chegava. O ladrão da cruz aqui é a mesma coisa, ele era um terrorista, porque por isso foi colocado o verbo lestes, quando foi citar
sobre ladrão e não colocou cleptes? Então, meus irmãos, nós temos dois fatos aqui na Bíblia Sagrada de pessoas que tinham atos terroristas e que mudaram. Então a Bíblia pode mudar o coração das pessoas. O Senhor Jesus pode mudar o coração das pessoas. O que nós temos que fazer é estudar, meditar na palavra de Deus e crer naquilo que nós estamos pregando. O primeiro fator, a primeira coisa, ela tem que falar conosco. E depois ela vai falar com a outra pessoa. Como ela pode falar com a outra pessoa se ela não falou primeiro com você? Então é isso que nós temos que entender. Eu agradeço aí o esclarecimento da Lohanda, Cecília e também do Lucas, que nos trouxe conhecimento de algo que às vezes poderia ser obscuro para nós. E agora nós temos esse entendimento. Então nós vamos fazer uma oração, encerrando assim a nossa escola bíblica dominical, e já deixando o convite para vocês, logo a mais o nosso culto às 19h30. Gostaria da participação de todos vocês. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecemos ao Senhor pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de estudar a Tua Palavra, de meditar sobre temas, ó Pai, temas que estão ligados com a Tua Palavra. São coisas, atos que vivemos em nossa realidade, em nossos dias. E o Senhor tem comprovado que pode haver mudanças de atitudes, mudança de vida. Isso nós pedimos, nós buscamos a orientação do Senhor para nos dar força e conhecimento para a aplicação do Teu Evangelho. E desde já nós agradecemos ao Senhor, que é o nosso Deus, pela vida dos nossos irmãos, nossos amigos e todos que estão participando neste momento. Agradecemos ao Senhor e assim o fazemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e fiquem todos com Deus.